Oi, galerinha do quarto ano. Hoje nós vamos estudar calendários em diferentes culturas, certo? Calendários em diferentes culturas. Primeiro vamos entender o que é um calendário. É um sistema de medidas que, baseados em movimento dos astros, astros são todos corpos celestes, que vai dividir o tempo em anos, depois meses e dias, certo? O calendário que estamos habituados, que a gente usa, levou assim bastante tempo para tomar assim, a forma que é hoje. Vamos entender um pouco desse calendário, certo? Existem 3 ciclos que são levados em conta num calendário. O dia solar, o dia solar é o tempo que o Sol leva, gente, para ocupar a mesma posição novamente no céu. Como, por exemplo, o tempo entre 2 pores do Sol, que vai levar o quê? 24 horas, ou seja, hoje o Sol vai se pôr, aí amanhã vai se pôr novamente, então 2 pores do Sol, que dura em média 24 horas, certo? Então, 2 pores do Sol, assim, um atrás do outro, hoje e amanhã. É um exemplo. O mês lunar. O mês lunar é o tempo de um ciclo inteiro das fases da Lua. Esse ciclo geralmente vai durar 29 dias e meio. Muitos calendários assim de antigamente se baseavam unicamente nos ciclos da Lua para ordenar o tempo dos meses, certo? O calendário que usamos foi influenciado por essa medida lunar e por isso nossos meses assim têm em torno de 30 dias para se manterem perto desse ciclo. Se vocês observarem, geralmente uma fase de Lua, a Lua tem quantas fases? 4, não é isso? Aí entre uma fase e outra dura 7 dias. Um exemplo, Lua nova, Lua cheia, Lua crescente, Lua minguante. Aí 7, 14, 3 vezes 7, 21, 28. Aí vai durar 7 dias e meio, um tempo de uma fase da Lua. Por isso que a gente fala que o tempo lunar, o mês lunar vai ter essa característica aí, foi baseado no nosso calendário também. Já também outro ciclo que foi usado para fazer os nossos calendários foi o ano solar. É o tempo entre 2 inícios de uma mesma estação. Como, por exemplo, o tempo entre o início deste verão e o próximo que virá. Este ano solar, gente, leva assim o mesmo tempo que o nosso planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol, ou seja, para fazer aquele movimento de translação. E com essa medida, definimos assim com precisão o início das estações climáticas, isso aí. Então, vamos entender melhor esse nosso calendário, esses calendários em diferentes culturas, no antepassados. Vamos entender, assim, os calendários antigos. Apesar, assim, de nossos meios de medir o tempo serem mais precisos, o uso da medida do tempo não é coisa, assim, nova, não. Por exemplo, o calendário dos babilônicos eram povos que habitavam o Oriente Médio há quase 2.000 anos atrás, certo? E esse calendário, esse tempo, era dividido em 12 meses que duravam 30 dias e que chegava assim, 12 meses, cada mês tinha 30 dias e durava 354 dias. Numa organização, se vocês observarem, próxima do nosso atual. Hoje a gente dura o quê? 365 dias e 6 horas e alguns segundos e assim vai, não é isso? Já o calendário solar egípcio, agora é o calendário solar egípcio. No Egito Antigo, por volta de 5.000 anos atrás,
Usava-se um calendário que tinha 12 meses, olhe bem, tinha 12 meses de 30 dias, dividido em semanas de 10 dias, com 5 extras, ou seja, 5 que sobravam, que não pertenciam a nenhum mês, e para formar 365 dias e ficar em sincronia com os ciclos solares. Esse era o calendário solar egípcio, do Egito, certo? Já o calendário juliano, que era outro tipo de calendário de antigamente, os romanos, de pouco mais de 2.000 anos atrás, eles tinham um calendário assim confuso, com 10 meses lunares, que não tinham a mesma medida em todos os lugares de domínio romano. Cada lugar media os meses do seu jeito. Assim era até quando o celebrado político Júlio César pediu ao astrônomo Sócrates que organizasse um calendário solar para os romanos. E aí esse calendário tinha 12 meses, com 365 dias, e uma assim disposição bem próxima daquela que usamos hoje em dia, certo? Já o calendário gregoriano, no caso, o sistema juliano era considerado mais preciso até então, era o mais preciso para a gente, até que durante a Idade Média, em 1267, o monge inglês Roger Bacon descobriu com seus estudos que o ano solar é cerca de 11 minutos mais curto do que o calendário juliano assumia, certo? Pode até parecer assim, pode até parecer pouco tempo, certo? Entre eles. Mas a descoberta, gente, de 11 minutos a mais, sendo acumulados por mais de 1.200 anos, queria dizer que o mundo medieval estava celebrando suas festas religiosas completamente errado. Roger Bacon foi preso por sua descoberta ser considerada assim uma afronta à autoridade da Igreja Católica, que tinha poder imenso naquela época, certo? Apenas 3 séculos mais tarde, em 1582, o Papa Gregório XIII, ele permitiu que se tocasse novamente no assunto, reunindo assim uma comitiva para ajustar a contagem do tempo. E para se desfazer o erro acumulado, naquele ano o Papa ordenou, gente, que o mês de outubro teria 10 dias a menos. Além de ajustar as contas, fez com que o ano durasse 38 segundos a menos que um ano solar. Atualmente, este é o calendário que a maioria dos países do mundo adota, esse calendário gregoriano, certo? Vamos entender esse ano bissexto, a gente fala tanto de ano bissexto, não é isso? Ano bissexto, aquelas 6 horas que são acumuladas depois do movimento de translação. O movimento de translação, que é o movimento em torno do Sol, dura 365 dias, 6 horas, alguns segundos. E essas 6 horas são acumuladas de 4 em 4 anos, nós vamos ter o ano bissexto. Vamos entender um pouquinho esse ano bissexto. O termo ano bissexto vem da Roma Antiga. Lá no calendário juliano, acrescentava-se um dia extra de 4 em 4 anos, normalmente em fevereiro. O nome extra era chamado de bissexto, antecalendas martí. Olha só, ano era chamado bissexto, antecalendas martí, que significa bissexto antes do dia do início de março. Era isso que significava esse
Bissexto anticalendas martir. Significava bissexto, antes do dia do início de março. Com o tempo, passou-se a chamar o ano em que esse dia aparecia de ano bissexto. É por isso que hoje nós temos o chamado ano bissexto, que para a gente vai durar de 4 em 4 anos, nós vamos ter o ano bissexto. Quer dizer o quê? Que aquelas 6 horas foram acumuladas de todo ano, aí de 4 em 4 vai dar um dia a mais. E esse dia a mais a gente acrescenta assim, no mês de fevereiro. Então, de 4 em 4 anos, em vez do mês de fevereiro ter 28 dias, ele vai ter 29 dias, chamado de ano bissexto. Aí alguém deve se perguntar, e se nascer uma criança no ano bissexto, no dia 29 de fevereiro? Quer dizer que ele vai fazer aniversário só no dia 29 de fevereiro, de 4 em 4 anos? Não. Ele vai fazer aniversário todo ano. Quando não for ano bissexto, ele vai ser comemorado no dia 28 de fevereiro, certo? Aí, quando chegar o ano bissexto, aí nessa data ele é comemorado certinho no dia 29, certo? No Brasil, adotamos o calendário gregoriano, que é organizado em uma distribuição de 12 meses, alguns com 30 e outros com 31 dias, e um com 28 ou 29 dias no mês de fevereiro. Se for o ano bissexto, vai ser 29 dias, certo? Nossos anos são contados a partir do ano do nascimento de Jesus Cristo. Nossos anos são contados assim, depois de Cristo, certo? Na China, usam-se 2 calendários, o calendário gregoriano para atividades civis, negócios e relações internacionais, e o calendário tradicional chinês, o lunisolar, ou seja, é baseado nos movimentos tanto do Sol quanto da Lua. E esse calendário, gente, marca datas de festas e tradições chinesas em ciclos de 60 anos, certo? Já em países assim de tradição islâmica, além do calendário gregoriano que rege as atividades civis, existe o calendário lá na tradição islâmica, existe o calendário de Hijra, que significa migração em árabe. É um calendário lunar que tem como marco inicial o dia em que o profeta do Islã, Muhammad, migrou da cidade de Meca para Medina, certo? É aqui está ventando, viu? Já os antigos astecas contavam o tempo de 2 formas, com um calendário comum de 365 dias e outro de 260 dias, que organizava os ciclos diários de uma forma assim bem espiritualizada. Esse calendário era o Tornal Poauli, contagem dos dias na língua asteca, e era composto por 20 símbolos e 13 números, que formavam 260 combinações diferentes de dias. Essa divisão era usada, gente, para saber como eles dividiriam seus rituais diários para seus deuses e com que filosofia iriam encarar cada dia, com a intenção de manter o equilíbrio no mundo. Olha só que interessante esses calendários pelo mundo, não é isso, gente? Então, essa é a nossa aulinha de hoje, só para vocês entenderem os diferentes tipos de calendários que existem aí e como o nosso calendário, lembrando que a gente segue o calendário gregoriano, certo? Agora peguem o livro de vocês, vamos à correção. Vamos lá? Primeiro, agendas, ciências, tarefa no livro, páginas 69, 69
69 a 75. 69, 69 a 75. Agora sim, vamos corrigir a nossa aulinha sobre pontos cardeais da página 67. 67. Vamos preencher os retângulos com pontos cardeal ou colateral correspondente. Pontos cardeais. Primeiro, quadrinhos. Norte. Pontos colaterais. Não, pontos cardeais primeiro. Vamos nos primeiros quadrinhos, nós vamos preencher com os pontos cardeais, que é norte, sul, leste e oeste. Já os colaterais no segundo quadrinho é nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. O segundo quesito da página 67 é colaterais, subcolaterais e cardeais. O terceiro quesito é uma resposta pessoal, certo? O quarto quesito da página 68 também é pessoal. E o quinto quesito, vamos lá. O hotel. Vamos ver a posição que, observando, localizando a Rosa dos Ventos, vamos escrever ao lado de cada espaço a posição para a qual sua frente está voltada, da Rosa dos Ventos, está voltada. Então, o hotel e a cafeteria, SO/L, certo? SO/L, quer dizer, sudoeste e leste. E a lanchonete e a livraria, oeste e sul/sul. O cinema, norte. A escola, oeste/sudeste, SE. O supermercado, noroeste, NO. A sorveteria, NE, nordeste. E a delegacia fica norte/leste. E o shopping no norte, N, certo? É isso aí, galerinha. Beijos, até a semana.